você começou, você chegou a conhecer, tipo, sei lá, uma galera dos quadrinhos? Tipo, gente que ou trabalhava ou fazia quadrinhos ou não? Muito pouco, Certo. né? Aí... Porque assim, a gente não tinha um cenário como a gente tem hoje em dia, Com certeza, né? bem A gente diferente. tinha um cenário totalmente diferente. Você tinha artistas impressionantes, Sim, sim. mas todo mundo dependia de uma editora para publicar, não tinha essa pegada que a gente tinha, Sim, sim. né? Hoje em dia, E o tanto grau de que produção hoje também, acho que é nunca outra, teve, né? nunca teve, né? Muita coisa. Chupa a Bélgica. Nós é muito Chora. mais legal, a gente só não tem dinheiro. A gente faz quase uma maada, né? É isso. Outros impedimentos. Mas assim, puta, mulher, né, cara? É outra história. Quando você é mulher pra chegar nos cantos que Claro, só claro. tem homem, é outra história. Com certeza. Entendeu? com Tanto que certeza. quando eu comecei a trabalhar de fato com quadrinhos, eu entrei pelo mangá, que era uma coisa que eu nem entendia tanto, eu entendia muito mais Aham. super-herói. E aí eu fui trabalhar com letreiramento e diagramação na Mitos Editora. Certo, certo. Eu trabalhei com a Keiko e com a Beth Kodama, Aham, claro. né? E aí pouco depois me mandaram pros super-heróis, que eu falei assim, não, essa mina só entende super-heróis, sai E daqui. como que você chegou nesse trabalho, só pra entender? Então, eu tava dando aula na época pra poder me sustentar, aula de arte, Certo, certo, né? Aí o Rogério já tinha entrado, e aí abriram pra diagramação, certo. né, do mangá. Rogério Saladino. Saladino, sim. meu parceiro, gente. Ele tinha entrado e tinha aberto vaga, ele me falou, abriu vaga. Mas vocês estavam juntos já nessa época? Já. Tá. Não, a gente tá junto há 20 anos, tá? Certo. E aí foi isso, aí eu fui trabalhar lá na Mitos, aí pouco depois me jogaram pro super-herói, né? Eu muito queria ir pra super-herói. Total, já tava mais na sua praia. Tava mais na minha praia e eu trabalhei com editores incríveis que são meus amigos até hoje, que é o Fernando Lopes, o Levi Trindade, Levi, Claro. você mora no coração, e o próprio Rô, né? Que são 3 editores, estavam lá, e o Paulo, esqueci de alguém, Og. Oi, Og! A gente brigava bastante, mas ele é legal, tá, gente? Acho que faz parte, gente. Faz parte. Né? E aí é isso, e aí comecei na parte de diagramação mesmo. Deixa eu te perguntar, nesse tempo todo, você ainda tava desenhando? Assim, bem que pra você só pra mim, só? só pra mim, e muito pouco, Certo. né? E aí um tempo depois, o Joe Prado tava precisando de assistente pro Art and Comics, Certo, como a gente mesmo, como né? a gente. Aí ele falou, vem. Cara, rapidamente você trabalhou já em 3 coisas diferentes. Não, 4, se contar o então, blog. a Vamos diagramação, botar. o blog, Escreveu, letreirou, diagramou. Então já tem de... exatamente. E aí, agente, e fui trabalhar como agente. Eu tô contando meio rápido, tá, gente? Pra também não dar sono em vocês, que eu tô com Não, café, mas não pode sei se ficar vocês estão. tranquila. Né? Imagina, né? E, pô, isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, cara. Tipo, como que é meio os bastidores, assim, que, tipo, como era o seu trabalho, tipo, na agência, Comics, assim? era muito legal, mas foi o período que eu menos trabalhei com quadrinhos, o meu quadrinho. Certo. Né? Foi uma escola. Uhum. Né? Assim como trabalhar com o Lopes, o Rô, o Levi e o Paulo foi uma escola pra mim, Certo. trabalhar com o Joe e com editoras americanas também foi uma escola, porque me deu uma visão de como eles produziam lá. Total, é um backstage, tipo, é um acesso muito raro ao backstage, né, cara? Tipo... E assim, eu fiquei muito amiga de alguns editores, de alguns artistas, até hoje é muito legal isso. Certo. Teve um artista que foi fantástico, que era o Greg Adams, que ele fazia arte final. Uhum. Ele achava que eu era italiano, germana, ele achava que era tipo Simone. E aí quando eu falei que eu sou mulher, ele falou assim, como assim? Eu tô tratando você como homem. Eu falei, Manuele, continue. né? Aí eu falei, continue me tratando como homem, porque na verdade eu sou só um profissional de quadrinhos. Vai lá, só né? segue. E a gente virou muito chapa, assim, foi muito legal. Né? O que você fazia exatamente como assistente lá? Bom, como assistente do Joe, eu cobrava prazos, então a gente fazia já pegou muito a bucha, já. bad cop e good cop. Então o Joe grita pra caralho, ele é brabo e pá. E eu, gente, tá com prazo, vamos mandar. Tá, mas o bad cop era eu, na verdade. O Joe gritava, mas ele é fofinho, entendeu? Fure um prazo comigo até hoje, pra você ver. Com bondade, eu vou virar e falar assim, não, você tá fora. Só manda um peixe pra casa do cara, assim, um embrulho, né? Não, né? Poderia ser você manda a cabeça do cavalo, de pelúcia, tá, gente? Porque vegana, aquela coisa. Deixa eu falar, pelo amor de Deus, agora não vai matar o animal pra isso também. Né? Gente, coitado do cavalinho, né? Né, mas assim... Mas entendi toda essa parte. E era parte. divertido e tal. E aí, saquei. Além de entender o meio de produção, eu traduzia texto. Porque hoje em dia eu falo porcamente inglês. Se você me botar pra falar inglês agora, eu vou gaguejar, porque eu fico autoconsciente como eu tô falando mal, e aí eu travo mais ainda. É sério? Ah, mas você sabe inglês. Eu sei. Fluente. Mas eu fui falar com a Trina Robbins, cara, foi um vexame. Tudo bem, mas com a Trina Robbins é outras coisas também, né, cara? Aí é pra pessoa ficar gaguejando mesmo. Eu não conseguia nem falar. Aí não é o inglês, em português não, é gaguejar também. Eu tinha escrito as perguntas pra ela, eu não conseguia falar. Eu comecei a ler que nem, tipo, Ariuba, saca? Assim,
Ridículo. Mas enfim, aí eu traduzia os textos. Eu era a ponte do editor com o artista. Então, certo. então era entendi. muito legal porque eu evitava certas coisas. Por exemplo, teve um roteirista que já tava puto, coitado, que ele tava trabalhando com material da DC e já tinham trocado os personagens com quem ele ia trabalhar. Por quê? Já tá nessa saga principal, você tem que trocar. E é assim, você tem um mês pra produzir agora vai. 22 páginas que vão ser alteradas desde o roteiro. Então, pro artista é muito puxado isso, entendeu? Sim. O desenho leva mais tempo, não tem como. Não é teu roteiro, não é teu... Não, parte do princípio que não é teu personagem. Sim. Você tá cuidando do personagem de alguém. Exatamente. Né? E aí você tem um mês para desenhar 22 páginas, até menos que isso, que vão ser revisadas certamente. Então isso quer dizer que você vai duplicar isso para 40 e pouco. Entendeu? Tá tudo pronto, aí vai chegar alguém e vai falar pra você, olha, você não vai poder usar o Lanterna Verde porque esse cara foi pra saga X do Orranelis, ou sei lá, de qualquer autor mais foda que o outro cara, e o cara já tava puto com isso. Tem que replanejar o bagulho inteiro, né, cara? Aí ele manda um roteiro, e manda uma feiticeira na Idade Média, e aí, claro que o rapaz desenhou lindamente a mulher, só que toda pelada. Né? Que isso? Porque super-herói. Esse escritor, esse roteirista ficou putaço. Ele xingou tanto esse menino. E o menino não entendia inglês, graças a Deus. Eu falei assim, ele adorou. Mas ele gostaria muito que você fizesse com outras referências. Eu vou mandar pra você as fotos. É isso que eu imagino que toda tradução simultânea pra diálogo faz, tá ligado? Tem uma pessoa esculhambando a outra. E tipo, o cara nem tava puto com o desenhista, saca? Mas ele tava puto com a situação, só que ele foi o cara já tava pelas tampas ali, né? E eu assim, tá tudo bem, ele adorou. Mas você vai ter que botar um pouco mais de roupa nela, né? Olha, tem esse filme, tem umas referências boas e tal. Então, meio que meu trabalho era isso. E cuidar de voucher, e cuidar de pagamento, cuidar de... Saca? Legislação norte-americana dessa época de quadrinhos, eu manjo tudo, entendeu? Você mandava o contrato, eu sabia de tudo. Assim. Como assim? Tipo, a parte, jurídica de contrato de produção e tal. Exato. O que é muito bom, não tem nada a ver com a nossa aqui, quer dizer, tem uma coisa ou outra, mas é muito bom porque faz a gente ficar atento hoje em dia com o contrato, com essas coisas. Que mudava muito, assim? Não. Primeiro o esquema de produção, né? Que é totalmente diferente. Mas não dá nem pra comparar, não dá nem verdade, pra comparar, né, porque lá tem um mercado que inclusive se apoia muito na especulação, entendeu? Então você tem aquele lance de você ter quadrinhos que você... Então você já tem artista que tava desenhando, já pensando em como ia especular aquele quadrinho pra que ficasse caro. Mas... Então é outro cenário. Mas tem coisas que a gente pode tirar, né? Tipo, o lance de... Quando precisar, você dividir a produção em etapas, mas só se você quiser. Que essa que é a nossa vantagem, né? Sim, Só se a gente quiser. De você ficar atento a contratos, porque as editoras aqui, em geral, são muito mais honestas. A menos que você vá trabalhar para uma editora muito grande, você tem que ficar muito atento a contrato. Mas também é bom você ficar atento a contrato, qualquer coisa. Isso que eu falar, de qualquer maneira já é pra ser já é pra ser até praxe, porque a editora pode ter errado, tá? Né? Sim. E é isso. Só que eu tava cada vez mais me afastando de quadrinhos. Aí eu saí. Até porque é foda, né, cara? É uma parte muito estressante também, né, cara, do trabalho. Eu não tava mais nem letreirando, diria desenhando ou fazendo. E, tipo, o meu desenho não encaixa com o super-herói da época. Hoje em dia talvez encaixasse. Hoje em dia acho que tá mais. Tem mais conexão com o que tá começando a acontecer. Na época, assim. né, tipo, tava todo mundo tendo que emular mais ou menos o Ivan Reis. Sim. Ivan... Pô, que é difícil, gente, pelo amor de Deus. Né, então... pra caralho. Né? E fora que é outro estilo, né, cara? Outro estilo. Cara, né? Minha escola é Love and Rocket. Total, como que você vai emular um negócio que não é nem o DNA do seu traço, assim. E aí foi isso. Aí eu falei, chegou uma hora que eu falei pro Joe, eu tô saindo. Aí o Joe, você tá querendo negociar... Não. Vai me trocar! Né? Tô saindo. Tá querendo negociar verba? Não, cara, eu tô saindo mesmo porque deu. Porque eu tô cuidando de pagamento. Eu não tô cuidando de arte mais. Sim, a parte que eu queria mexer os quadrinhos não era essa, assim. Aí eu fui trabalhando numa galeria de arte Isso era quando, contemporânea, 2010, 11, 12, eu não tenho noção de tempo. Por ali. Eu também não tenho. Né?